Boa noite, a paz. Nessa quinta-feira vamos estar trazendo agora, através desse tema, a palavra do Senhor. Vamos estar falando do tema Jó, perseverança na família. Minha irmã, meu irmão, será que você tem sido perseverante? Hoje nós vamos trazer, através do Espírito Santo, que Ele vai nos usar, e medite bem. Amém? Amém. Irmão José Inácio vai estar aqui também, junto comigo, nesta mesma fé, aonde que está a primeira palavra que a gente vamos começar a ministrar. Boa noite para todos. A primeira passagem bíblica está em 1 Jó, do 1 ao 5. Bora lá. Jó 1:1. Havia um homem na terra, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, e temia a Deus, e se desviava do mal. 2. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. 3. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Número 4. Versículo 4. Os filhos dele iam às casas um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Número 5. Quando se encerrava um ciclo de banquete, Jó chamava os seus filhos e os santificava, levantando-se de madrugada, e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus. Em seu coração, Jó fazia isso continuamente. Amém? Você vê que o Jó, ele era temente, ele era reto, ele era um homem justo, mas, faltava algo em Jó, pessoal. Jó, ele ouvia falar, talvez é o seu caso. Você ouve falar de Jesus, talvez você até fale de Jesus para o teu próximo, mas você ainda não teve uma experiência com ele, não conheceu Jesus ainda. A oportunidade é essa. Deixa Jesus trabalhar, deixa a palavra entrar através do teu coração. E hoje nós vamos estar falando profundamente na história de Jó, a um termo da família. Você viu que aqui, ó, ele tinha uma esposa e tinha quantos filhos? Ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Então, o total? Era 7, 8, 9, 10 filhos. Total 10. Eu não sei quantos filhos você tem, meu irmão, minha irmã, que está nos vendo aqui, nesse exato momento, nesse canal. Nós somos da Igreja Apoio Soldados Feridos. Estamos no propósito da família todas as quinta-feiras, nessa campanha de 40 dias. Jó, ele precisava ter uma experiência com Deus. Ele tinha riquezas. Eu acredito que nesse tempo ele era o homem mais diferenciado financeiramente. Sim, contanto que na Bíblia aqui estava falando que ele tinha muitíssima gente a seu serviço. Ele tinha servos, Sim. servas. Então, na verdade, ele nunca ficava sozinho. Mas ali houve uma grande diferença. Você observar a história bem mais profunda, você vai ver que o próprio Satanás falou que Deus dava tudo para ele. Em outras palavras, enquanto a pessoa tem tudo, não falta nada, muitas das vezes ela não tem uma experiência com Deus. Ela não fica na dependência de Deus, ela não tem uma perseverança de fé. Ela apenas fala de Deus, mas ela não conhece a Deus. E ali o próprio Deus permitiu. E aonde foi tocado? Gente, você pode talvez estar perdendo uma oportunidade de trabalho. Talvez você
está se sentindo um pouquinho sozinho porque quase ninguém te dá uma atenção. Mas quando a situação é saúde, quando é o corpo, a pele é tocado, ali você fica muito frágil. A sua sensibilidade, porque você passa a depender de alguém para te ajudar. Sim. É igual uma pessoa que está no leito, ela precisa de uma enfermeira, ela precisa do cuidado, ela precisa do doutor, ela precisa de tudo, até a faxineira que faz a limpeza, que quase ninguém comenta, é o que faz toda a diferença no higiene do ambiente, do hospital. E Jó, ele tinha que passar por esse processo. Havia uma necessidade, porque ali eu acredito que ele foi quebrantado de uma maneira que talvez ele até se sentiu sozinho. Mas o nosso Deus, ele sabe o que faz. Muitas das vezes você já teve tudo, perdeu. Será que não está querendo te ensinar a ser humilde? Será que Deus não está querendo que você recomece, mas diferenciado, com humildade, com verdade, confiando, crendo nele, dependendo dele? E vocês vão ver mais lá na frente, né? Verdade? Então, por isso que Deus te trouxe aqui, José Inácio. Acontece comigo. Quando você acha que está na altura, já sabe, já é um homem justo, já é um homem que conhece às vezes as letras. Tem palavras que falam, tem uma passagem que diz que tem pessoas que ela conhece a letra, mas não conhece o espírito, né? Porque o espírito que vivifica, a letra ela mata. Então, ele acabou de falar que isso aconteceu com ele. Então, o que acontece? Quando a gente acha que já somos, já é alguma coisa, eu já sou, eu já faço, eu já tenho. Vigiar, né? Tem que vigiar, tem que guardar o coração, tem que manter a visão humilde, né? Não é fácil, é fácil? Ainda mais eu acredito que ele tinha tudo. O que ele desejava a alma dele comer, o que ele desejava fazer, eu acredito que ele não precisava ficar mendigando, ou assim, ali esperando alguém estar ou fazer. A própria esposa dele não estava suportando ver ele daquela maneira. A própria esposa dele, vocês vão entender isso mais lá na frente. Aonde nós parou? Parou no 5, né? Deixa eu ver aonde que a gente vamos ler agora. 42. 42, vamos do 10 até o 13. Amém? Amém. Jó 42, coloca lá. Abre a sua Bíblia, que é Bíblia, amém, pessoal? 42. Do 10, né? Do 10. Vamos comer. Quer começar do 8 Não. ao 9? Não, pode ser aqui Pode ser mesmo. 10? Pode ser o 10 mesmo. Tá. Sobre a família de Jó, amém? Jó, antes de você entrar aí, deixa eu falar. Jó ficou debilitado, Jó ficou enfermo, Jó ficou fedido, Jó ficou coçava tanto. Eu acredito que pode dizer que ele estava com uma lepra, né? Sim. Né? Então, ao ponto de ele pegar, né? Não sei se foi um caco, não sei o nome específico, não sei se está bem na Bíblia, qual foi o objeto que ele usou para ele poder se coçar. Eu acredito que isso me irritava na hora de ele dormir. Gente, não dava, porque, gente, quando você tá com uma queimadura, não sei se você já se queimou, eu já. Você se incomoda, mais aonde? Na hora de dormir. Você se incomoda na posição para o lençol ou a cama, né? Não bater na pele. Sim. E ele estava praticamente, na verdade foi o corpo todo. Foi. Então, minha amiga, meu amigo, nós não somos nada. Do pó nós surgimos, do pó nós vamos. Às vezes a gente temos que abaixar a bola, ser humilde
estender a mão. Ninguém é melhor do que ninguém. Às vezes, você está afastando até mesmo pessoas que te amam por causa do seu orgulho. Você está perdendo amizades legais, pessoas legais que poderiam estar com você, mas pelo fato de você achar que já sabe tudo, você termina não dando a atenção que é bacana de pedir ajuda, ser humilde, ajuda da família. Jó passou por isso só para ele reconhecer que sem Deus ele não era nada. Por mais que ele era justo, reto, mas ele precisava passar por isso. Esse foi o processo de Jó. Qual é o seu processo? Eu não sei qual é o teu processo. Talvez o seu processo, mãe, é o seu filho estar no tráfico, ou um esposo nas drogas, no vício da bebida, ou talvez o teu processo está sendo você vencer esse orgulho. O seu processo talvez está aí nesse desânimo. O seu processo talvez você perdeu tudo, até de repente até um processo que você achava que ia ganhar na justiça, você perdeu. Mas nada está perdido quando você coloca Deus em primeiro lugar. Não é verdade? Sim. Vamos lá agora no Jó. 10. Jó 42, Não, 42, 10. versículo 10. Isso. Olha só. O Senhor restaurou a sorte de Jó, quando ele chorou pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo que tinha tido antes. 11. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, e todos os que haviam conhecido antes, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele. Condoeram significa se compadeceu com ele. E aonde que foram? Para casa dele. Para casa de quem? De Jó. Para casa do Jó. Tá vendo, gente? Quando você começa a refletir, a estar bem com Deus, Deus começa a sarar as feridas. Deus começa a sarar o teu coração, a tua casa primeiro, para você poder ajudar outras pessoas. E Ele começa a fazer pessoas se aproximar de você. Porque quando todo mundo às vezes se afasta, às vezes pode ser que você pode achar, não é porque eu estou muito bem espiritualmente, e talvez não. Muitas das vezes é porque você está Não, você está num processo do orgulho que você não vê nada, não enxerga nada. Jó não via a importância que Deus tinha e a família dele. Sim. Até mesmo de fazer um voto pelos próprios amigos dele. Sim. E ele não tinha condição, tá, pessoal? Jó era um homem que tinha condição. Como ele perdeu tudo, ele precisou dos amigos para ele fazer um próprio voto, um propósito, pelo próprio, uma oferta, ofertar pelos amigos, porque próprios amigos também reclamavam com ele. Sim. Todo mundo reclamava do Deus que Jó estava servindo, mas na verdade Jó ainda não servia. Ele estava servindo naquele momento da dificuldade, do deserto. Talvez esse é o seu caso. Você está passando a enxergar agora quem é seus amigos no deserto, quem é os seus inimigos, quem é que está com você e quem é que não está. Quem é que às vezes fala explosivamente chateado, mas não é de coração, e Deus vai permanecer aquela pessoa a andar contigo, a ter um propósito contigo, a caminhar contigo, a tua família certamente vai estar contigo. Por quê? Você está vencendo esse processo de deserto, esse processo que está te doendo. Às vezes você não fala para ninguém. Às vezes você chora sozinho. Às vezes você fica num momento, em um quarto, né? Falando, meu Deus, ninguém manda uma mensagem, ninguém me liga, ninguém fala nada. Até Deus está em silêncio. Mas é necessário. Para que venha dar valor, né? É como a pessoa tá num beco sem saída, vamos dizer assim. Às vezes se sente assim. Eu estou sem saída. Eu estou num beco sem... É aí que você tem que ser o quê? Mais forte.
perseverante na fé e buscar mais ainda Deus, porque é o único que pode te socorrer, minha amiga, meu amigo, é o Senhor Deus. Amém. Jesus Cristo que pode te ajudar. Não é tapinha no rosto, não é alguém que vai mudar a tua história, a não ser Deus. É o único que pode fazer essa situação caótica, essa situação de dor, de vergonha, de afronta. Não importa se você fala assim, mas eu estou doente, eu estou assim, o médico já me desenganou, mas Jesus não te desenganou. Amém, Senhor. Ele está falando aqui através dos servos dele, da serva, que está falando que assim como Deus deu uma oportunidade, tudo depende da sua humildade, da sua fé. Não precisa você estar apoiado na fé do teu pastor. Você precisa ter uma fé sólida, mas sendo humilde. Uma fé. O Jó só era ele, Deus e o diabo ali. E Deus permitiu. Deus não falava nada. Talvez é o seu caso. Deus está, o silêncio de Deus dói. Dói muito, gente. Eu sei o que é isso. Mas para a honra e glória de Deus, assim como Jó venceu, minha amiga, meu amigo, presta atenção. Em vez de você ficar falando, criticando, indo em um e outro, com contendas, reclamando, murmurando, fala com o marido, fala com o vizinho, fala no grupo de família, de WhatsApp. Abre a tua boca para falar com Deus. Amém, Senhor. Fala com Ele. Ele pode mudar a tua história. Amém. Ele pode fazer você vencer. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Boa noite. Boa noite. Deus pode mudar a tua história. Estamos lendo sobre Jó 42. Aleluia. Então, quando Jó ele tomou como é que eu posso te dizer? Ele tomou a frente, não de Deus. Ele tomou a frente do orgulho dele. Que até então ele não notava que era o quê? Orgulhoso. Ele era muito elogiado. Você já imaginou? Uma pessoa grande, pensa aí, uma pessoa maravilhosa, grande, importante, falando que você... Vamos lá, vamos ler aonde, como é que Deus falava de Jó? Acho que está lá no Jó 1. Vamos voltar lá um pouquinho no Jó 1. Deixa no 42 marcado aí. Vamos lá ver como é que Deus falava dele? Ele era íntegro e reto, e temia Deus e se desviava do mal. Mesmo sendo reto, mesmo se desviando, né, do caminho errado, Deus permitiu ele passar pelo deserto. Deus permitiu ele passar pelo processo. Deus permitiu ele ficar da maneira que o Jó ficou. Às vezes você tá com um machucadinho e tá reclamando. Você tem noção do que o Jó teve? Você imagina uma pessoa queimada. Pensa em uma pessoa queimada, machucada, ferida, saindo aquele cheiro do corpo, da ferida. Você já imaginou? Não dá para imaginar, porque só ele sabe a dor que ele estava sentindo. Mas olha, observa a perseverança de Jó. Mesmo ele com tudo isso, ele ainda preocupado com quem? Com os amigos dele. Ele ainda orando pelos amigos. Será que nós somos assim? No tamanho deserto, tamanho luta, em vez de você estar vencendo, para você a tua luta, você está levando a palavra a Deus, falando para fazer a obra na vida dos amigos. E você sabe como é que ele foi abençoado? Foi nisso aí, ofertando pelos amigos, e Deus foi lá, teve compaixão, honrou. Vamos lá, aonde nós estávamos no 42 agora. Tá. 42, versículo 11. Peraí, de novo, pastor. Pode ler. Então vieram ele e todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos o que haviam conhecido antes, e comeram com ele em sua casa, e se compadeceram dele, e o consolaram por todo o mal que o Senhor tinha enviado sobre ele. E cada um lhe deu um dinheiro e um anel de ouro.
12. O Senhor abençoou o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Ele veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 de jumentas. 13. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. A primeira filha deu o nome de Gemima, e a segunda chamava Késia, e a terceira Querem-Abuque. Em toda aquela terra não havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu de herança entre seus irmãos. 16. Depois disso, Jó viu mais 140 anos e viveu os seus filhos e os filhos dos seus filhos, até a 4ª geração. 17. E assim Jó morreu após uma longa velhice. Amém? Pode sentar lá, irmão, que eu vou dar continuidade aqui. 140 anos. Não, pode deixar que eu vou continuar. Senta lá. Olha, ele leu a passagem, não leu? Agora eu vou dizer para vocês. Deus escolheu vocês. Qual foi o propósito de Deus na tua vida? Será que você sabe dizer? Jó, ele tinha tudo. A única coisa que não foi tirada de Jó, alguém sabe dizer? Saúde ele perdeu. Bens ele perdeu. Algo que o Jó não perdeu. Quem saberia? A salvação. Não. A fé? A fé não. Termo de família, aqui ó. O tema é Jó persevera na família. O termo da família. Suas filhas, seus filhos. Perdeu também. A perseverança dele? Não. Jó, única pessoa que ele não perdeu foi a esposa. Para você ver como é importante o homem e a esposa e o esposo estarem bem. Por mais que ela falava, maldiçoe esse Senhor, porque ela não aguentava ver mais ele o quê? Sofrendo. Sofrendo. Deus teve misericórdia das palavras dela. Porque ela não aguentava ver o esposo dela louvando, bendizendo o nome do Senhor, falando dos amigos, falando de fazer isso, fazer aquilo. Na cabeça dela, meu esposo só pode estar maluco. Meu esposo só pode estar louco. Nós perdemos tudo. Tinha boi, tinha fazenda, tinha isso, tinha aquilo. Nossos filhos, nós não temos mais do que? Nada. Mais nada. Você imagina, às vezes uma esposa perde, o esposo perde uma vaga de emprego, ela já fica apavorada. Deus teve compaixão das palavras dela porque viu o que ela passou de ver o esposo daquele jeito. Só quem é esposa sabe a dor de ver o pai de família perder tudo. E até mesmo ele sem saúde. Talvez é o seu caso. Talvez você tenha família, mas você está vendo a sua família se perdendo. Mas Deus está falando para você assim, ó. Não se desespera. Use a sua fé. A família não está como você quer e nunca vai estar. Tem que ser da vontade de quem? A vontade de Deus vai ser como Deus quer. Deus, a minha mãe, o meu pai, a minha irmã, meu irmão, Deus está falando assim, ó, coloca no altar. Coloca a sua família na mão de Deus. Talvez ele não tenha a mesma fé que você. Talvez a sua mãe não tenha a mesma fé que você. Talvez o seu pai não tenha a mesma fé que você. Talvez o seu esposo não tenha a mesma fé que você. Talvez é vice-versa. Você talvez está na fé, mas a sua esposa não está. Ela reclama, ela fala da sua fé, ela te rejeita, ela pede separação. Mas se você for, como Jó, perseverante, Jó, ele aprendeu uma grande experiência. Que experiência Jó teve? Uma experiência excelente de perseverança, de fé, de
Que coragem. Eu não sei se eu teria tamanha coragem. Porque cada um sabe aonde é o seu processo, aonde é a sua dor. Talvez aonde que o Jó tinha mais pavor e medo. Foi o que ele perdeu. Os bens materiais. Pastora, a senhora está falando aí uma grande verdade. Aquilo que eu tinha medo de perder, eu perdi. Assim aconteceu com o Jó. Até tem uma passagem da pastora Roseli falando aquilo que eu temia E sobreveio. Aquilo que o Jó mais temia, sobreveio sobre ele. O que você está temendo? Por isso você tem que ter temor a Deus. Eu temo e tremo diante do nosso Deus. Não quero sair nunca da dependência dele. Eu me encontro na dependência de Deus 24 horas. Se ele não cuidar de mim, não tem outro que possa cuidar. Ele cuida na hora que eu levanto. Ele cuida na hora que eu saio da minha casa. Ele cuida na minha chegada. Ele cuida quando eu cheguei aqui no culto hoje. E eu falo para vocês, cada momento que você tem uma experiência com Deus, é um momento único. Talvez você fale assim, pastora, estou cansada, estou cansado. Falo com a minha mãe, falo com meu pai, falo com a minha esposa, falo com meu esposo, falo com a minha família, mas ninguém me ouve. Tu acredita que aí todo mundo ouvia Jó? Claro que não, gente. Jó começou a ter visita, Jó começou a ser lembrado quando Deus deu vitória para ele. Que até então, no deserto, desapareceu todo mundo. Está no deserto vocês? Dá glória a Deus, fala, Jesus está cuidando de mim. Eu não estou sozinho nesse deserto. Eu não estou sozinho nessa situação. Eu não estou sozinho na minha casa. Eu não estou sozinho nesse leito de hospital. Eu não estou sozinho. O médico me falou que eu estou no UTI, na sala vermelha, não tem jeito para mim. O meu caso, só um milagre. Jesus pode ir aí e fazer um milagre na tua vida. Quem está entendendo o que eu estou falando? Muitas das vezes, o que Deus ainda não fez porque você não foi perseverante e não teve fé. Você está indo às vezes na fé de fulano, vai na tua fé. Talvez você vai na fé da missionária, na fé de mamãe, na fé de papai. Você tem que ir na tua fé. Ele fala que nós temos que ter fé para nós mesmos. E como é que a gente tem fé para nós mesmos? No momento que a gente acha que está sozinho. No momento que a gente acha que Deus não está o quê? Nos ouvindo. No momento que a gente acha que quanto mais eu oro, quanto mais vou à igreja, não estou vendo nada. Isso é uma mentira de Satanás. Agora, se você falar assim, eu prefiro parar tudo, desanimar e não vir mais, você vai ver que vai ficar 100 vezes pior. Vai piorar, quer dizer. Vai piorar sem soma de dúvida. Não pare. Não pare com a sua fé. Não pare de buscar. Não pare de fazer o bem. Não pare de ser perseverante. Mas pastora, a campanha da família às quinta-feira, eu estou fazendo, já tem umas 3, já tem não sei quantos dias de quinta-feira que eu venho. Eu preciso de uma resposta. Aí Jesus está falando assim, Jó esperou. Jó foi perseverante. Jó confiou. Jó, ele não desistiu do propósito. Por mais que ele orava, se você ouvisse a oração, como é que era as orações de Jó, e ele mostrava como tivesse sozinho mesmo, que estava doendo. Porque, gente, só eu acredito que tem um pouquinho dessa experiência é que se encontra enfermo no hospital, ou quem está injustamente, muitas das vezes, preso, que às vezes não vai uma pessoa visitar na cadeia.
E mesma coisa no hospital. Ou até mesmo em um asilo. Uma mãe, que hoje é uma vovó, um vovô, se sente sozinho, que não vai ninguém visitar. Jó sentiu essa mesma sensação que você está sentindo. Mas ele não deixou de confiar. Não deixou de confiar. Talvez as pessoas olhem para você, te achem estranho, diferente. Mas você é diferente, porque você foi escolhido de Deus. Você não pode ficar chateado quando alguém fala, você é diferente, você é esquisito, você é isso, você é aquilo. Assim falava de Jó, falava de Noé, falava de Ana, dos homens e mulheres de Deus, mas não vai falar de você? Deixa falar. A única coisa que você precisa focar, a partir de hoje, como está o grau da tua fé? Como está a tua perseverança no momento difícil? Posso falar um pouco de mim? Posso? Pode. Então eu vou falar. Eu lembro que eu tive vários momentos na área da saúde que me afetou. Teve um momento que, desde a infância, era cansaço, dor no peito, não dormia direito por causa da bronquite, por causa da asma e entre cepas. Vivia mais no hospital do que na minha própria casa. Eu via mais os médicos, os enfermeiros do que a minha mãe e meu pai. Mas tudo isso foi um processo, um propósito de quem? De Deus na minha vida. E mesmo depois de jovem, ainda passava pelas minhas batalhas. A primeira coisa que Jesus fez na minha vida, você sabe qual foi? Foi a cura. Depois que eu fui o quê? Batizada nas águas, batizada no Espírito Santo. Mas para chegar lá, foi um processo muito grande, que às vezes a pessoa conta o testemunho, só conta o que é bom, né? Dá um corte, foi tempo sem dormir, foi tempo, mamãe levando eu no colo, às vezes sem dinheiro de passagem. Hoje é Uber, hoje tem uma facilidade, hoje tem WhatsApp, antes não. Você pegava a criança, minha mãe tinha que dar um jeito de ir pro ponto de ônibus e me levar lá pro infantil. Mamãe dizia assim pra mim, eu preferia ver eu no seu lugar do que ver você daquele jeito. Isso aqui já estava fundo. Eu pesava, já no adolescente, eu pesava como se fosse vamos botar aí uns 25 quilos. Eu já com uma idade de mocinha já, e a minha vizinha conseguia me colocar no colo. Como, não sei, mas já compridinha, já grande, como fosse a Thalita, já para 10 anos, para 11 anos, já grandinha, para me levar lá, e não tinha como não andar de Caxias até o infantil, ainda ando um bom pedaço. E às vezes ela só ia com a passagem só até ali da rodoviária. E quando não dava para minha mãe ir, porque minha mãe estava grávida com barrigão. E às vezes tinha que esperar, às vezes eu não aguentava o meu corpo, eu desmaiava. Tudo que eu comia não ficava no estômago. Ficava, certamente quando eu ia para lá, já me internava. Mas Deus já sabia o hoje que eu ia estar aqui. Deus já sabia que hoje vocês já estavam me ouvindo. Hoje ele já sabia já de onde eu ia chegar. Eu não. Mas Deus já sabia. Que Ele sabe de quê? Ele sabe de tudo.
Talvez você fique olhando para as lutas que você está passando, mas ele já sabia que você ia passar por isso. Ele já sabia que você ia passar por rejeição, ia passar por um momento difícil, mal compreendido dentro de casa, rejeitado dentro de casa, as pessoas falar palavras de ofensa. Tudo isso ele já sabia. Mas o que ele quer ver em você é a tua fé. É a tua perseverança. É você falar assim, ó, eu vou vencer porque eu não estou sozinho. Jesus está comigo nessa caminhada. Foi assim comigo. Primeira coisa, depois que eu fui curado, aí veio a parte da cintura para baixo. Uma dor. E depois dessa dor passou tipo a ser uma dormência nas duas pernas. Aí minha mãe, dando um jeito dela para poder correr atrás de recursos, vai no hospital, a doutora falou que era falta de exercício, que eu tinha que andar de bicicleta. Que nem saber de andar de bicicleta eu sabia. Fazendo o quê? Pouco caso. Nem todos os médicos e médicas são assim, mas tem uns que só misericórdia. Minha mãe saía de lá muito irritada. Ao ponto de eu falar, mãe, eu não quero ir mais em médico. Fiquei um bom tempo orando nas minhas pernas, eu não sabia o que eu tinha nas pernas, e começou com os dois joelhos doía muito, depois foi uma dormência. Nessa dormência minha mãe achou que eu estava perdendo o movimento das pernas. Aí a doutora mandava às vezes fazer caminhada, fazer isso, fazer aquilo, mas ninguém descobriu o que era. Mas aí, hoje eu tenho uma noção que o mal não queria que eu andasse para ir para a igreja. O mal não queria que um dia eu estivesse pregando, levando a palavra, evangelizando. Ele queria que eu aceitasse que eu ia ficar na cadeira de roda. Isso vinha na minha cabeça, mas nunca contei a ninguém. Quem está entendendo? Vinha direto, eu tô com isso, eu tô com aquilo. Nunca aceita negatividade. Pensamentos negativos não é Deus que está falando contigo. É o próprio mal, é o próprio diabo. E eu comecei a usar a minha fé. Antes era minha mãe, ela usava a fé quando estava na barriga, até enquanto eu era neném. Depois que eu comecei a ficar de mocinha para cima, já chegando à idade de jovenzinha, eu que comecei o quê? A orar, aí eu culto, e com ela ou sem ela. Eu não tava. O meu foco era Jesus. E por incrível que pareça, vocês que estão aqui nesse culto, e você que está me vendo, eu não ficava focando direto para Jesus me curar, não. Você sabe o que eu ficava pensando? Eu ficava pensando, o que é o poder de Deus? Como é ter o poder de Deus? O que é o poder de Deus? O que é esse Espírito Santo que o pastor fala direto na igreja, que eu não sei o que é? O que é esse poder de Deus? Cheio do poder de Deus, Pentecoste, Atos 2, falando sobre o poder de Deus, poder do Espírito Santo. Isso que chamava a minha atenção. E eu ficava ali, ó. Você sabe por que muitas pessoas perdem o foco de ser batizado no Espírito Santo? Porque ela começa a ficar vendo só as lutas e os problemas. Ela não foca só no Espírito Santo. E eu fiquei o quê? Focada. E eu comecei a perguntar, a ler, a procurar sobre o que é o Espírito Santo. Hoje, se você botar lá, é mais fácil de pesquisar, não é? Hoje não tem mais facilidade? Eu falei, mas como é que esse poder vai vir sobre a minha vida? Como esse poder pode fazer parte de um corpo tão impuro, tão pecaminoso? É assim que eu enxergava. O poder de Deus é um poder puro, um poder gracioso, maravilhoso. Um poder que faz coisas extraordinárias, que liberta, que cura.
É quando eu vi aquelas passagens que falavam assim que Jesus colocava as mãos, né? Ou os homens de Deus também, naquelas pessoas, eram curadas. Era o poder de Deus. Aí eu ficava, meu Deus, como é que é esse poder, hein? Eu quero, meu Deus, eu preciso desse poder. Vocês não pensam nisso não, gente? Vocês passam a pensar? Boa noite, a paz. Boa noite, a paz. Quando você começa a pensar o que é o poder de Deus, aí você vai entender o que o Jó começou a ter essa experiência no momento que ele estava doente. No momento que ele estava o quê? Enfermo. Era o meu caso. Ele começou a ter uma experiência com Deus de uma maneira que ele tinha ânimo para fazer propósito pelos amigos. Ali ele já estava sendo o quê? Preparado pelo poder de Deus. Amém. Aí tem pessoas que qualquer coisinha não vou mais servir Jesus. Não vou mais buscar pela minha família. Não vou. Você vê, Jó não parou, gente. Ele tinha motivo para desistir ou não tinha? Seja sincero. Doente, fedorento, perdeu bens, perdeu riqueza, perdeu filhos, perdeu tudo, menos a esposa. Ele tinha mil motivos de falar, não quero servir esse Deus, não. Só tive perda. Poderia ou não poderia? Poderia. As pessoas acham que ter Deus é só ter bens e mais bens e mais bens, mansões, carros, apartamentos. Jesus não veio para isso não, pessoal. Quem sabia disso? Jesus veio para que a gente fosse o quê? Que seja, para que nós venhamos ser o quê? Ser o quê? Salvos. E levar a palavra. Ele, para você ver, quando Jesus começou a falar com mais clareza, se você ler lá em Lucas, vamos lá, abre a Bíblia em Lucas 4, para vocês terem uma noção. Ali já começou a falar sobre o Espírito Santo com mais. Você vê, o Espírito Santo não só fala de Gênesis, não. Lá também em Lucas, em Atos, fala sobre o Espírito Santo. Mas vamos ler aqui em Lucas 4. Lucas 4. Quem achar vai ler. Amém. Voz bem alta, em nome de Jesus. Lucas 4, né? Isso. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. 2. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados dele teve fome. 3. E disse-lhe o diabo: se tu és filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. 4. E Jesus lhe respondeu dizendo: escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Amém? Amém. Aí vamos lá. Aí vem mais embaixo, eu vou indo lá sobre esse aqui, ó. Não sai daí não. Lucas 4. Quando Jesus foi para o deserto, ele foi tentado, mas antes de ele ser tentado, ele teve uma experiência com quem? Com quem, gente? Espírito Santo. Jesus teve uma experiência. Primeiro foi água, batismo mais água. Depois, a pomba, lembra da pombinha? Espírito Santo. E depois, deserto, fogo. Batismo no fogo. 3 batismos se fala aqui. Quem está entendendo? Aí às vezes você fala assim: eu já passei pelas águas. Amém? Amém? Amém. Mas eu ainda não fui batizado no Espírito Santo. Porque você ainda não colocou o foco. Se você for perseverante, ter perseverança, você vai ser batizado no Espírito Santo. Depois de ser batizado no Espírito Santo, você vai vir ter o quê?
vai para o deserto para buscar um relacionamento ainda mais profundo com o Espírito Santo. Não sabia disso, não? Batismo no fogo? Eu posso falar que eu eu entendi hoje, eu estou passando pelo batismo no fogo, no meu ministério. Louvado seja o nome do Senhor. Passei por várias experiências nessa vida, mas essa tá doendo. Mas eu tô o quê? Tô o quê? Perseverança na fé. Como é que tá a tua fé? Pastora, não tô orando, não tô cuidando de mim. Como é que você vai cuidar da família assim? Como é que você vai orar pelo seu pai, sua mãe? Como é que você vai vencer as lacunas emocionais? Ser curada emocionalmente? Se você não tá o quê? Se fortalecendo. Como é que se fortalece? Vamos lá? Tiago, dá um exemplo de fortalecimento que uma pessoa pode fazer para se fortalecer. Se fortalecer? É. Orando. Se fortalecer na fé, né? Isso. Orando, jejuando, vendo na igreja, lendo a palavra. Aí ela começa o quê? A se revigorar. Se revigorar. Aí começa. Ela começa a dar o passo, né? Dia a dia, né? Mas como que a pessoa vai se revigorar, se fortalecer, não buscando, ficando em casa? Tem como? Hã? Tem como, Thalita? Me falei. Como é que ela vai ficar? Se ela ficar parada, não vir na igreja, não vindo pro conectado da palavra, não lendo a palavra, não orando, como é que ela vai ficar? Dá um exemplo. Um passo atrás. Mais o quê? Aos teus olhos. Perdida. Ela começa a ficar vazia, perdida. Aí, quando ela chega na igreja, ela não entende nada. Ela não sabe se é para bater palma. Ela não sabe se é para orar. Ela não sabe... Não sei se já aconteceu isso com vocês. Ela não sabe se é para ficar sentado, se é para ficar em pé. E quando dá vontade de ir embora. Já aconteceu com vocês? No meio do culto, sim, de pegar a Bíblia, ó. Porque tá desanimada. Aquilo ali, pra ela, não tá entendendo, tá perdida. A mente dela tá indo lá, às vezes no estudo, tá indo lá na casa dela, no quarto que ela não arrumou hoje, e não vai resolver. Deus quer você aqui, porque Ele tá aqui, falando com você aqui, falando com você agora, falando, se desperta, eu sou contigo. Aleluia! Deus é com você. Só você tem que ser com Ele. Vamos lá? Vou mexer mais ainda com vocês agora. Quando a pessoa jejua, apresenta a Deus, ela fica mais fraca ou ela fica mais forte? Mais forte. Por que ela fica mais forte? Agora eu quero. Por que ela fica mais forte? Hã? Vamos, ajuda ela, gente. Se vocês sabem, ajuda. Por que ela fica mais forte quando ela jejua? Porque ela revigora o espírito. Ela alimenta o espírito. Ela não está alimentando mais a carne. Ela está alimentando o espírito. Aí ela começa a se aproximar do espírito. Porque o Espírito Santo é espírito, não é carne. As coisas do espírito ela começa a entender quando ela começa a abrir a Bíblia. Porque ela está jejuando, ela vem para a igreja em jejum e ela faz um propósito com Deus. E não fala ela e Deus. Se é 2 horinhas, se é 1 horinha, se é 3 horinhas, não importa. Vamos lá? A importância do jejum. Os dois têm o mesmo nível. Um que faz 12 horas e aquele que só faz 3 horinhas. Dá no mesmo? Sim ou não? Na sua opinião. Thalita, na sua opinião. Dá no mesmo? É a mesma coisa ou tem diferença? Tem, eu acho que tem diferença. Na tua opinião tem diferença? Inácio, responda por gentileza. Não tem diferença. Não tem diferença. Você sabe por quê? Hã? Você está se santificando, você apresentou para Deus e Deus viu a sua sinceridade. O que Deus não quer é que você faça algo obrigatório e reclamando.
Ou aquela pessoa que abre o jejum e começa a reclamar. A chateação. Aquele jejum já não foi válido. Irada, reclamando, dando fora, dando patada, mal-humorada. Abriu um jejum, procura fazer as coisas do Espírito. Por mais que você possa estar trabalhando, mas ó, aqui, ó. Deus me fortalece. Me dá força para mim conseguir a hora certa que eu falei que eu vou entregar. Aqui, ó. Não precisa nem falar de boca não. Aqui, ó. Daqui a pouco você vai lá, faz sua oração. Daqui a pouco você tá, ó, um leão, uma leoa na fé. Por quê? Quando o pastor mal começa a pregar, você já... Às vezes você lê uma passagem, você começou a jejuar, você não entendeu, mas quando o pastor vai abrir a Bíblia, abre aquela passagem que você estava lendo, fica conectado, você entende tudo, você entendeu um pouquinho, você entende completo, e aí você fala assim, poxa, valeu a pena o jejum. Eu estou no Espírito, estou no caminho certo, porque aí, ó, eu orei, jejuei, agora Deus está usando o pastor para mim poder o quê? Mostrando que eu estou no caminho certo e eu vou ser perseverante e eu vou ter vitória. Você sabe que a vitória, às vezes, não é como você quer? Quem sabe disso? A resposta de Deus, às vezes, não vai vir como você quer. Seria muito bom, né? Se fosse tudo que a gente queria. Ó, imagina. Mas também você não ia buscar, ia ser que preguiçoso, não ia vir nem adorar a Deus. Deus, ele te faz só você ter refrigério. Vamos dar um exemplo? Quando você voltou para a igreja ou passou a vir à igreja, como você estava? Emocionalmente, espiritualmente. Ou você veio pela primeira vez, ou quando você retornou, você estava afastado, desanimado, você retornou. Como você se sentia? Eu tinha crise de ansiedade. Ansiedade, e você? Quando eu retornei à igreja, estava me sentindo meio abatido, triste, mal. Aí você começou a assistir o culto, Deus começa o quê? A me alegrar. A trazer alegria. Porque você começa a andar com Ele, com Cristo. Aí Ele cura o emocional, Ele cura fisicamente, Ele cura você de dentro para fora. Porque tudo é a sinceridade da sua fé. Eu falo para vocês que eu mudei e quero mudar mais ainda, em nome de Jesus. Eu tinha muitos problemas emocionais. E é muito ruim, né? Que a gente quer ser emocional, quer ser assim. É uma batalha. Pessoa que tem problema emocional, esse é um processo muito grande, mas quando ela vencer, não tem diabo que para ela e para ele. Porque ela já passou por várias situações e ele, emocionalmente, mas não vai ser atingido porque venceu. A minha maior fraqueza era essa. Era emocional. Quem está entendendo o que eu estou falando, levanta a mão. Hã? Emocional. Tem pessoas que o fraco dela é bebida. Tem outra que é droga. Tem outra que é prostituição. Tem outra que é mentira. E aonde que nós temos que fechar as brechas? Não, esse aqui, ó, tá querendo me entristecer. Tá repreendido em nome de quem? No nome de quem? De Jesus. Aonde você tem fraqueza é aonde que o mal vai trabalhar para te parar. Para te parar. Mas ele está repreendido em nome de Jesus. Amém. Então, a partir de hoje, foque mais a sua vida espiritual. Vou fazer agora aqui uma oração. Bate palma para Jesus. Terminou a pregação de hoje. Vamos ficar de pé para orar pela família. Você que trouxe o seu celular, uma foto, ou um nome, um pedido.